Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. E às vezes, quando você espera, quando você procrastina, você perde uma oportunidade. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, hoje eu quero falar com você sobre o engano da procrastinação. Eu sabia que eu ia receber esse Você sabe por que a procrastinação é um engano? Porque ela te diz, eu estou em desobediência porque eu vou obedecer a Deus. Mas Deus falou ao meu coração há alguns anos e Ele disse, boas intenções não são obediência. Veja, então nós pensamos, bem, eu sei o que Deus me disse e eu vou fazer isso, mas a menos que Ele te diga para esperar até um outro momento, então o agora é sempre a hora de Deus. E uma das coisas que você aprenderá hoje é que se você não se mover quando Deus te disser para se mover, é provável que acabe tendo que se mover sem a unção. Porque quando Deus diz para fazer algo, há uma unção nisso. Veja, esta é a mensagem que eu deveria pregar hoje, então há uma unção nela. Agora, se eu decidisse pregar outra coisa, provavelmente não seria tão ungido. Posso pensar, talvez eu espere e ensine isso na próxima vez que eu vier, mas não, seria tão ungido como será esta noite. Você precisa entender isso quando Deus põe algo em seu coração. É muito mais fácil para você fazê-lo. Quando Ele diz para fazer, porque a unção e a graça dele estão lá para te ajudar. Se você adiar até o seu tempo. Veja, o tempo de Deus é equivalente à vontade dele. Então, se quisermos estar na vontade de Deus, temos que estar no seu tempo. Então, primeiro, deixe-me dizer, se você tem adiado receber a Cristo em sua vida, se você tem adiado até mesmo uma rendição total, nós falamos do batismo no Espírito Santo, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Mas eu gosto de colocar assim, o Espírito Santo tem você. Veja, tendo a pensar que talvez seja mais o batismo do Espírito Santo, porque você não só recebe o Espírito Santo pela primeira vez, você recebe o Espírito Santo quando você recebe a Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas quando eu recebi o batismo do Espírito Santo em 1976, eu tinha chegado ao fundo do meu poço, eu tinha tentado tanto ser uma boa cristã. Você já ouviu as pessoas dizerem, viver a vida cristã é difícil? Bem, não é difícil, é impossível. Você não consegue a menos que Deus o faça através de você. E você não consegue fazer isso sem o Espírito Santo? E a única forma de você ser cheio do Espírito Santo é se você entregar tudo de si mesmo a Ele. E veja, o que tendemos a fazer é dar frações a Ele. Sempre digo, queremos tanto de Jesus para ficar fora do inferno, mas não o suficiente. Então eu estou te encorajando, eu sei por fazer isso por toda a minha vida que nas áreas que você acha que você pode se esconder de Deus, você só está se machucando. Então que tal abrir as portas que você mandou fechar, até mesmo as portas que você sabe que quando abri-las causará alguma dor? Sabe, eu não podia ser curada do abuso sexual do meu pai na minha infância até que eu deixasse Deus entrar nesta área da minha vida. E não foi fácil. Não foi fácil falar disso, não foi fácil contar ao mundo sobre isso. Mas encontrei a cura por meio disso. E às vezes, quando você espera, quando você procrastina, você perde uma oportunidade. Vamos ver algumas escrituras. Gálatas 6:10. Primeiro versículo 9 diz, e eu esqueci o que ele diz.
Ó, não se canse de fazer o bem, pois no devido tempo você colherá, se não esmurecer. Então, no verso 10, diz que devemos estar atentos para ser uma bênção, especialmente para os da família da fé, e aproveitar todas as oportunidades. Veja, quando a oferta foi recolhida aqui hoje, não era alguém tentando pegar o seu dinheiro, mas foi uma oportunidade para você tirar o foco de si mesmo e fazer algo por outra pessoa. Temos que superar essa mentalidade de que a igreja está sempre tentando tirar algo de você, onde quer que você vá, e eles falam de dinheiro, e a igreja é o único lugar onde isso nos incomoda. Veja, você vai comer algo quando sair daqui, eles vão te pedir dinheiro. Você vai ao posto abastecer o carro, eles vão te pedir dinheiro. Amanhã no supermercado, eles vão te pedir dinheiro. Pela minha vida, eu não sei por que nós nos incomodamos quando a igreja diz precisamos de dinheiro. Todos dizem, eu amo seu programa de televisão. Oh, meu Deus, se todo mundo que nos ama apenas enviasse uma oferta de vez em quando. Veja, nós amamos coisas grátis, mas sabia que o grátis não é realmente bom para você? Realmente não é? Paulo, em algum lugar na Bíblia, ele disse, eu lhes fiz um desserviço, porque eu não recebi nenhuma oferta de vocês. Eu trabalhei e cuidei de mim mesmo. Então ele disse, na verdade, eu lhes fiz um desserviço. Veja, não existe relacionamento se somente uma pessoa dá e a outra só recebe. O relacionamento só vem através do dar e receber. Portanto, não deixe as oportunidades passarem direto. E então, Efésios 5,16 diz que devemos também aproveitar todas as oportunidades que tivermos, que surgirem, e está falando sobre viver sua vida. De que quando você vive a sua vida cristã, tem a oportunidade de conversar com alguém, sabe? De encorajar alguém, de abençoar alguém. E você tem um ministério. E poucos estão aqui em cima, a maioria dos ministérios estão lá com vocês. Estão onde você trabalha, onde mora, onde você estuda, e para o mundo ser salvo vai precisar de você. Não vai acontecer só com um punhado de pessoas. É nosso trabalho treinar você para que você saia e faça a obra do ministério. Sabe, são 5 ministérios e não podemos fazer tudo sozinho. Temos que te ensinar a sair e fazer a obra. E assim, a procrastinação é realmente enganosa e... Agora sabe, geralmente tenho mais o que fazer num determinado dia do que consigo fazer e tenho que adiar coisas para o dia seguinte, mas eu não estou procrastinando. São coisas que eu posso cuidar no dia seguinte, então no final daquele dia ficam coisas para o outro. Mas quando Deus me diz para fazer algo, eu aprendi da forma mais difícil, que eu não devo adiar. Primeiro, ele vai ser muito bom para você no começo, mas depois te importunará até que você o obedeça. Às vezes Deus põe no meu coração para ofertar a alguém, se eu não o fizer, eu continuo ouvindo e no começo do aprender a ouvir de Deus, essa foi a primeira coisa que aprendi a ouvir de Deus, que eu saberia o que ele queria se ele continuasse insistindo e falando. Alguns meses atrás, veio uma garota ao meu coração que eu não via há anos, e ela vinha ao meu coração, pensei, ok, vou ligar para ela, e eu liguei para ela, e ela disse, estou tão feliz por você ligar, eu caí, quebrei os 2 pulsos e estou na sala de emergência. E assim, aquele foi um bom momento para ela receber um incentivo, portanto não perca a oportunidade. Quando Deus adera a você, porque sabe, Deus encontrará alguém para fazer o que Ele quer que seja feito. Se Ele tiver que passar por 1000 pessoas, Ele encontrará alguém que fará o que Ele quer que seja feito. Mas quando Ele te der a oportunidade, você não deve deixar passar direto. Ok. Em Êxodo, o faraó não estava obedecendo a Deus sobre deixar o povo ir. Era hora de Moisés liderar o povo. Eles estavam no cativeiro há muitos anos.
mais de 400 anos, e Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés para conduzi-los para fora, e o faraó não o obedeceu. Por isso Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. E uma delas foi uma praga de sapos. Agora, se você é amante de sapos, eu não quero te ofender, mas eu pessoalmente detesto sapos. Primeiro, acho que eles são viscosos, parecem viscosos, e eles coacham. Eu não gosto de coachos. E eles pulam e você nunca sabe para que lado eles vão pular. Eu não gosto disso porque gosto de saber o que vai acontecer. E então, eu não lido com sapos. Então, o Senhor enviou aquela praga de sapos sobre a terra do Egito. E começando no capítulo 8, verso 1, diz: Então o Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adorem no deserto. E se você se recusar a deixá-los, enviarei uma praga de sapos sobre todo o seu país. O Nilo se encherá de sapos. Eles subirão ao seu palácio. Agora quero que você tente imaginar esta cena aqui. Eles subirão ao seu palácio, ao seu quarto e à sua cama, e às casas de seus oficiais e sobre todo o seu povo, e aos seus fornos e às suas assadeiras. Os sapos subirão sobre você e seu povo, e sobre todos os seus oficiais. Agora, imagine se você fosse para casa hoje, entrasse na garagem e ouvisse crunch, 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 crunch. E quando você abrisse a porta do carro, 3 sapos pulassem em você. E aí você sai do carro e mais 5 sapos pulam em você, e você tenta se livrar deles e chega à sua casa e abre a porta, e lá dentro tem mais sapos no banheiro, tem sapos na cozinha e sapos... Então você pensa, eu vou para a cama, e lá na cama tem sapos também. Agora, sabe o faraó não era muito inteligente. Então disse o Senhor a Moisés, verso 5, Diga a Arão, estenda a mão com seu cajado sobre os riachos, os canais e as lagoas e sobre toda a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e os sapos vieram e cobriram a terra. Mas os magos fizeram a mesma coisa com suas artes secretas. Agora, sabe, eu digo que o faraó não era muito inteligente, porque se ele já tinha uma terra cheia de sapos, por que chamaria seus magos para trazerem mais sapos? Sabe? Então eles trouxeram mais sapos. Verso 9, Moisés disse a Faraó, eu lhe concedo a honra de estabelecer o tempo para orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que você e as casas do seu povo se livrem dos sapos. Então ele disse, quero lhe dizer algo. Quando eu orar, esses sapos vão embora, mas eu quero lhe dar a honra de marcar a hora. Bem, eu teria dito, eu quero agora. Agora mesmo. Mas o faraó disse, amanhã. Agora, quem em sã consciência gostaria de dormir com sapos mais uma noite? Se podia se livrar daquilo? Amanhã. O que você está adiando? Perdoar alguém de quem você está com raiva? Confrontar alguém que está se aproveitando de você? E você continua deixando que façam isso? Um trabalho que precisa ser feito? O armário, a garagem, o porão, ou sei lá o que quer que seja. Perder peso, ganhar peso, sair das dívidas. Pedir desculpas a alguém que feriu seus sentimentos, você continua adiando. Farei isso amanhã. Ir ao dentista. Ir ao médico para ver sobre aquela dor que você tem há anos, mas você continua adiando porque você realmente não quer descobrir o que é.
Iniciar um programa regular de exercícios e cumpri-lo. Estabelecer um tempo para orar e estudar a Bíblia. Reservar uma quantia generosa de dinheiro para ofertar para a obra do reino. Eclesiastes 4:9 diz: quem observa ao vento e espera que todas as condições sejam favoráveis nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca ceifará. Eu amo esta escritura na Bíblia Amplificada. Se esperar que todas as condições sejam favoráveis, nunca conseguirá semear em nenhuma área de sua vida. E eu não estou falando apenas de dinheiro. Sabe, todo ato de obediência é uma semente que nós semeamos. Então, por que adiamos, pensamos que o problema vai desaparecer da noite para o dia? Você acha? Se você está todo endividado e continua passando mais e mais coisas no crédito, acha que isso desaparecerá? Talvez se você ignorar por um bom tempo. Quando ignoramos as coisas por muito tempo, elas ficam tão grandes que desabam sobre nossas cabeças. Há 38 anos atrás, fui fazer mamografia e descobri que eu tinha câncer de mama. E sabe, esta foi uma boa lição para mim. O médico me disse: é muito bom que você veio quando deveria vir. Ele disse: esse tumor é muito pequeno. E o radiologista fez um ótimo trabalho ao diagnosticá-lo com precisão. É um tipo de câncer de crescimento rápido e que, se você adiasse, você poderia ter morrido. Simplesmente não é sábio adiar as coisas. Então estou te perguntando hoje, se você está sentado aqui ou assistindo pela televisão ou em qualquer outro lugar, se tem algo que você sabe que Deus colocou em seu coração e você está adiando, isso não ficará mais fácil amanhã? Não vai ficar mais fácil na próxima semana, nem no próximo ano. Na verdade, acho que quanto mais você adia, mais difícil vai ficando. Porque quando continuamos adiando as coisas, elas nos incomodam, não é mesmo? É como ter uma pelinha na unha espiritual. Você já ficou com uma pelinha no dedo do pé e ela ficou presa no cobertor? À noite, eu odeio isso. E eu finalmente tenho que me levantar e tentar cuidar daquilo. É hora de começar a fazer as coisas do jeito de Deus agora. Talvez eu devesse apenas perguntar por diversão: quantos de vocês estão realmente adiando algo? Não? Levante sua mão até aqui. E quantos estão mentindo, estão com a mão abaixada e deveriam estar com a mão levantada? Vamos voltar à questão do confronto. Não deixe que as pessoas controlem você e tirem vantagem de você. Confronte-as com amor, mas confronte-as e diga-lhes: Deus não me criou para ser manipulado e controlado, e eu não vou deixar você fazer isso mais. E eles vão ameaçá-lo e você vai dizer: se a única forma de estar num relacionamento com você é se me controlar, então eu acho que não vamos mais ter um relacionamento. Amém? Sei que tem muitos aqui que precisam perdoar alguém porque nunca estive em nenhuma igreja onde tenha sido diferente. Eu digo isso por mim porque aprendi ao longo dos anos e acredito de todo o coração que manter a falta de perdão é absolutamente uma das piores coisas que você pode fazer espiritualmente. Isso trava sua vida de oração e fere você de todas as maneiras que se pode ser ferido espiritualmente. Fere sua comunhão com Deus. Isso não conserta seu inimigo. Isso não cura você e não adianta nada. Tudo que isso faz é envenenar o seu espírito e te ferir. Agora, a fé
Hebreus 11:1 é uma escritura interessante para mim. Isso está em todas as traduções, exceto em 2. E diz: ora, a fé é a confiança no que nós esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. Essa é a NVI. Já se perguntou por que a palavra agora é a primeira? Eu comecei a me perguntar sobre isso e pensei, você não precisa disso para esta frase. Você pode simplesmente começar com a fé. É a confiança no que nós esperamos e a certeza do que nós não vemos, sabe? Mas toda a tradução começa com agora. Eu acho que isso é porque a fé tem que ser agora. Eu não posso esperar até amanhã para ter fé para o dia de hoje. Eu só posso ter fé agora. Eu posso ter fé de que amanhã vai dar certo. Eu posso ter fé hoje de que Deus vai me ajudar com algo onde eu cometi um erro no passado, mas eu só posso ter. A fé é sempre agora. É agora. Já se perguntou por que a palavra agora está lá? Eu acho que isso só pode ser por isso, não pode ser outra coisa, não pode haver outro motivo, porque isso faz com que a frase não faça sentido se não for por isso que ela está lá. A fé é a convicção das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. E agora isso aparece na Bíblia amplificada, mas eu gosto muito disso para ler em Hebreus capítulo 4, versos do 1 ao 7. Paulo estava falando com o povo sobre entrar no descanso de Deus. Alguém sabe como é maravilhoso entrar no descanso de Deus? Oh, meu Deus! Eu me preocupei, me inquietei, argumentei, continuei assim por muitos anos. E eu me perguntava o que as pessoas pensavam de mim quando eu pregava e coisas assim, sabe? Isso faz parte da sua jornada com Deus, mas eventualmente ou você aprende a entrar no descanso de Deus ou vai enlouquecer. Porque você não consegue suportar todo esse estresse e pressão de tentar cuidar de tudo sozinho.